Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Agora no Paracatu Rural nós vamos saber como anda o mercado do gado de corte, leite, aves, suínos nesse início de 2018. Para isso nós contamos com a colaboração do César de Castro Alves, analista da MB Agro. Ele vai começar hoje, agora, com o setor de pecuária de corte. Confira.
Apesar do mercado do boi estar tranquilo, César de Castro destacou que outras carnes como aves e suínos não estão tão organizadas assim. Eu vejo um pouco de preocupação no cenário de aves e suínos por conta da questão dos custos, né? Vamos só lembrar que nós tivemos uma instalação da primeira safra de grãos aí um pouco errática, as chuvas demoraram a engrenar e isso colocou um pouco de pressão nos preços, né? Lembrando que o atraso no plantio da primeira safra, especialmente de soja, pressiona também o calendário de milho safrinha, então aquele atraso lá levantou dúvidas se a safrinha poderia ser plantada numa janela não ideal, um pouco mais atrasado. Não tem nada disso ainda claro, porque depois também as chuvas foram muito boas aí nos últimos 30 dias, 30, 40 dias, até demais em muitos casos. Em Mato Grosso, por exemplo, que a soja já está sendo colhida, muitos produtores não estão conseguindo entrar com maquinário de tanta chuva. Há previsões aí de oportunidades para que essa soja seja retirada do campo, mas não deve haver nenhum período de muitos dias sem chuva, então em Mato Grosso. Então bastante atenção nesse momento, a soja sendo colhida significa o desenho do cenário de plantio de milho safrinha começando agora. Os mercados de grãos vão ficar precificando isso, né? Mas em geral nós trabalhamos com uma expectativa de um bom volume de grãos tanto para essa primeira safra como para o ano como um todo, né? Saíram as previsões da semana passada aí da Conab, do IBGE, colocando uma safra um pouco menor, né? No total de 228 milhões de toneladas para esse ano previsto, um pouco menor do que o ano passado, mas ainda assim a segunda maior produção da história, que é bastante interessante. Então, em princípio, nós não vemos motivos de preocupação no sentido de pressão inflacionária sobre os alimentos. Claro que nós vamos ter que acompanhar todo o desenvolvimento da safrinha, porque ela define todo o quadro de custos aí para a indústria de intensiva em rações para o segundo semestre. E não está nada definido, mas aparentemente a laninha que está instalada ela é fraca, né? Ela deve se enfraquecer, não criando grandes problemas para a safrinha. A ver como é que esse quadro de previsões climáticas se mantém ou não. Em princípio, o ambiente é tranquilo. Porém, para os setores de aves e suínos, os custos já vêm subindo, né, há alguns meses, e os preços agora, após a virada de ano, eles caem, como por conta da própria sazonalidade, né, de aves e suínos. Exportações são mais fracas nesse período, o consumo doméstico é mais retraído. Então, isso significa que as margens zeraram, tanto para a suinocultura quanto para a avicultura. Então, adicionais quedas de preço agora do frango e do suíno vão colocar esses setores uma pressão maior. E isso pode acontecer ou por uma razão de custos, né, alguma pressão para cima aí de custos, ou se os preços cederem mais do que o normal. Lembrando aqui que o começo de janeiro, né, os dados de exportação de 2 semanas, né, as 2 primeiras semanas, são positivos para bovinos, né, eles são maiores, como todas as expectativas que eu desenhei aqui no começo, mas para aves e suínos está fraco. O suíno está caindo 20% em relação a janeiro do ano passado, nessa comparação de 2 semanas, e o frango 15%. Aqui tem um detalhe bem importante, que nós estamos com o embargo da Rússia, né, as carnes bovina e suína brasileiras. Isso significa que tem uma preocupação muito grande pelo fato de a Rússia representar em torno de 40% de toda a exportação de carne suína. Para bovinos é importante também, mas bem menos. Mas no caso de suínos, esse embargo russo, que há uma expectativa de que vai ser derrubado, mas em princípio ele causa bastante problema para a exportação de carne suína. Então esse quadro de uma demanda mais fraca aí do primeiro trimestre interna e uma exportação meio cambaleante com essa dúvida da Rússia é bastante preocupante para o caso de suínos, em que pese as expectativas, aí a sinalização do Ministério da Agricultura de que vai negociar isso, que acredita-se que pode haver um pouco de pressão comercial. Essa época do ano, normalmente os russos são bem inativos, né, na exportação por conta do congelamento dos portos, então é normal, acredita-se que esse comércio vai ser restabelecido. Então essa é uma questão a ser acompanhada. Me preocupa um pouco esse começo de ano bastante apertado aí para as rentabilidades de aves e suínos. Finalizando a análise deste mês, César de Castro falou sobre o mercado do leite e as mudanças de preço nos últimos dias. Aqui com leite, que é um produto também bastante importante aí na região de Paracatu, eu venho comentando há alguns meses a minha preocupação com o excesso de produção de leite, né? O ritmo cresceu muito ano passado em função dos bons preços do milho, o que já não é verdade. Há alguns meses, né, o milho vem subindo e o leite caindo, a margem do produtor de leite diminuiu muito e felizmente no mês de dezembro, né, ou melhor, no começo de janeiro, referente à produção de dezembro, os dados do CPEA indicaram que os preços pararam de cair ao produtor. Essa tendência ela
é um pouco justificada pela questão do verão, né? O desconforto das vacas nessa época do ano, ele aumenta e isso acaba reduzindo a produção. Mas eu acredito também que o produtor de leite deve estar reduzindo o seu ímpeto, né? O ritmo de oferta deve estar reduzindo justamente pela questão das margens. Com os preços do leite aí na média Brasil em torno de 1,10 o litro ao produtor, fica muito difícil manter a atividade a todo vapor. Então é possível que os produtores já estejam reduzindo um pouco o ritmo em função de um quadro de demanda reprimido. Os preços dos derivados estão muito baixos, continuam, né? O leite longa-vida no atacado aqui em São Paulo está próximo de R$2, é um preço muito baixo. Isso vale para queijos, todos os derivados, né? Dando suporte aí a essa pressão de baixa da indústria. É possível que o produtor continue reduzindo, né, na margem aí a produção de leite, o que é importante para equilibrar esse mercado. Lembrando que as expectativas de melhora da demanda elas não devem se consolidar em curto prazo. A gente tem um ano aí bastante turbulento, né, no sentido de processo eleitoral e que pode fazer com que as expectativas de retomada mais forte da economia fiquem mais para frente. Então logo isso fique um pouco mais claro. Então é bastante importante que a produção de leite não exceda muito esse ano, porque o ano passado provavelmente vai terminar aí, né, os números ainda não finalizados, mas deve ter um crescimento próximo de 4 a 5%, o que é bastante forte para um ano em que a demanda deve ter ficado estável. Então isso justifica esse quadro de preços baixos ao produtor. Então, para fazer frente a isso, seria importante alguma redução agora do ritmo de produção, para que não tenha um excesso. Ajuda o Brasil o fato de que os preços em dólar do Brasil, Argentina, Uruguai, nesse momento são iguais, né? Houve uma convergência. O Brasil estava bem caro ano passado, né? Especialmente no primeiro semestre, relativamente aos vizinhos. A gente sofreu uma entrada grande de volume de importações e agora não há grande vantagem em termos de preço, aliás, nenhuma. Então, se por um lado os preços estão baixos no Brasil, nos nossos vizinhos também estão, o que mantém, vamos dizer assim, o Brasil não relativamente competitivo em relação aos concorrentes. Então é isso, meus amigos. Eu acho que eu passei aqui os principais pontos, né? De uma maneira geral, esse começo de ano tem sido positivo, né? O mesmo desenvolvimento das lavouras aí. Agora a questão é acompanhar esse calendário de colheita, se as chuvas não vão causar nenhuma preocupação maior, mas em princípio os setores pecuários começam o ano muito bem posicionados para ter uma performance razoável. Espero ter sido claro. Volto com vocês daqui a 30 dias trazendo as atualizações desses mercados na medida que a gente consegue enxergar aqui os detalhes nesse jogo de cartas. É isso aí, um grande abraço e até a próxima vez. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?